Está a disfarçar mal alguma impaciência. E eu compreendo. Ele é o pai das Constituições todas, senhores e senhoras. Bom, muito obrigado. Eu vou tentar responder muito sinteticamente às várias perguntas. Aliás, penso que não são apenas dirigidas a mim, também aos outros membros da mesa que já intervieram. Mas vou tentar responder muito sinteticamente para poder sair à hora que tenho prevista. Inconstitucionalidade por omissão. É uma questão discutida. Em Portugal existe desde 76. Tem funcionado muito pouco. Pouquíssimo. São raríssimos os casos de inconstitucionalidade por omissão. Até porque o sistema é um sistema que fecha a porta ao Tribunal Constitucional. Só o Presidente da República, o Provedor de Justiça e os Presidentes das Assembleias Legislativas Regionais é que têm essa possibilidade. Não há nenhum sistema de fiscalização concreta, como eu já tenho defendido, nem nada parecido com o mandado de injunção que existe no Brasil. Eu sou favorável à fiscalização da inconstitucionalidade por omissão. Até porque, ao contrário do que pode parecer, ela não tem somente por objeto dar execuibilidade às normas não execuíveis, também tem por objeto dar proteção, haver leis que deem proteção a direitos, nomeadamente direitos de liberdade e garantias. Tivemos em Portugal, aqui um caso muito famoso, o caso Aquapark, em que se viu essa questão muito claramente. Portanto, acho que faz falta na Constituição de Cabo Verde esta figura, mas não nos termos em que tem sido entendida em Portugal, porque então não vale a pena. Constituição analítica. De certa maneira, vamos lá ver, analítica, eu não acho mal que uma Constituição seja analítica. Uma Constituição moderna tem de ser uma Constituição da organização do poder político e da ligação do poder à sociedade. Não pode ser como as Constituições do século XIX. Tem de ir mais longe. E, além disso, em países que começam a democracia, todo o cuidado é pouco na regulamentação do poder político. Todo o cuidado é pouco. Também nós tivemos essa preocupação, e o Brasil e a Espanha, por exemplo, e a Alemanha, todo cuidado é pouco na limitação do poder político. Agora, a crítica que eu faço não é propriamente isso, é as fórmulas excessivamente carregadas que muitos dos artigos da Constituição cabo-verdiana têm, e às vezes quase em termos académicos, que seriam mais para uma construção doutrinal do que propriamente para um texto constitucional. Transição constitucional. Eu acho que em Cabo Verde houve uma transição constitucional, não houve uma ruptura, não houve uma revolução. Houve um partido que estava no poder, um partido único que estava no poder, e que, à semelhança do que aconteceu, isso verificou-se em 1990, portanto, já depois da queda do Muro de Berlim, e à semelhança do que, entretanto, já tinha começado a acontecer em São Tomé e Príncipe, aí eu intervim diretamente, e à semelhança do que tinha acontecido, ou estava para acontecer na Polónia, compreendeu com lucidez que não era possível manter aquele sistema. Até porque em Cabo Verde não tinha havido propriamente uma situação semelhante àquela que a Guiné-Bissau tinha conhecido, ou a Angola ou Moçambique. Portanto, a situação sociocultural, a situação política, a ligação profunda de Cabo Verde à diáspora, do arquipélago à diáspora, não permitiam a eternização daquele sistema de partido único. Portanto, esse partido teve a lucidez de admitir eleições em que o partido da oposição ganhou e depois teve a lucidez de admitir que houvesse um processo de mudança. A transição quando é que começou? Começou quando o partido no poder aceitou a fazer eleições livres. Tal como, por exemplo, no Brasil, quando é que começou a transição constitucional? Não foi com a Constituição de 1988, foi quando Tancredo Neves foi eleito Presidente da República e os militares no poder aceitaram o resultado das eleições. Ou como é que aconteceu a transição no Chile? Foi quando Pinochet, derrotado no referendo, aceitou transmitir o poder. Ao contrário do que tinha acontecido na Birmania há uns 20 anos, em que os militares perderam as eleições, mas anularam as eleições. Foi aí que começou a transição. O resto, eu não conheço suficientemente os factos que ocorreram em Cabo Verde, mas parece-me que são relativamente secundários. Numa transição há sempre um certo tempo de coexistência de uma Constituição que já não tem toda a efetividade com uma nova ideia de direito. E depois essa nova ideia de direito acaba por ser plasmada num texto aprovado de uma forma mais ou menos solene. Portanto, a transição durou 2 anos.
entre 90 e 92. Julgo que é isso que se pode dizer. Agora, quanto a saber-se revisão total, a Constituição, aí não estou muito informado e, portanto, não posso pronunciar-me. Quanto a semipresidencialismo, julgo que a prática, independentemente das alterações que a Constituição teve desde 92, a prática em Cabo Verde é mais num sentido de parlamentarismo racionalizado, não de semipresidencialismo. É bem diferente daquilo que acontece mesmo em Portugal. É bem diferente. Naturalmente que a fronteira entre presidencialismo, entre o semipresidencialismo e o parlamentarismo racionalizado é relativamente ténue. E, portanto, pode depender muito da situação concreta, da personalidade do Presidente, da intervenção maior ou menor do Presidente, da situação dos partidos políticos, haver ou não haver uma maioria, mas, mesmo assim, acho que, em termos jurídicos, a distinção é essa. Finalmente, a última questão. Esta é que disse há pouco a professora Teresa Pizarro Beleza. Se bem entendi, aquilo que ela quis dizer foi isto, e pelo menos aquilo que eu também queria dizer. O constitucionalismo não é um produto nacional, não é algo nacional, não tem de ser algo nacional. O constitucionalismo é um grande movimento de ideias, de transformações políticas, sociais e culturais, que começou, por acaso, nos Estados Unidos e na França, no século XVIII, e com antecedentes na Inglaterra do século XVII, devido a várias circunstâncias, e que se espalhou para o mundo. Não tem, uma Constituição tem que ser, esta é mais portuguesa, esta é mais cabo-verdiana, esta é mais angolana, e isto releva de um certo nacionalismo. Permita-me o professor Vladimir Brito que diga que em matéria constitucional não deve haver. Claro está que uma Constituição deve ser feita tendo em conta as condições de um país. Mas há ideias universais, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, democracia, que não são nem deixam de ser desde todo aquele país. E, portanto, a Constituição cabo-verdiana é tanto mais cabo-verdiana quanto mais universal for. Muito bem.